práticas específicas também que são adotadas com bastante frequência, né, na realização e na criação de testes, né, e as principais, elas se baseiam nessa ideia de usar o teste como uma especificação parcial do sistema. É normalmente difícil você especificar com rigor o que o sistema deve fazer. E muitas vezes essas especificações nem existem ou são superficiais, como os cenários que a gente viu. No nível de classe, então, é muito mais difícil e custoso você ter essas especificações. Então, muitas vezes a gente usa os testes como uma forma de especificar, nem que parcialmente, o que deve ser feito pela implementação. Então, a gente faz isso antes de implementar a funcionalidade. A gente escreve o teste para que ele tenha esse propósito de fazer a gente pensar sobre o comportamento desejado para a implementação. Então, uma forma de fazer isso é chamada Behavior Driven Design, né? Então, é onde você escreve os testes de aceitação, de GUI ou de serviço, tanto faz, mas os testes de aceitação antes de implementar a feature. Tá? Então é na ideia que a gente tem aqui, olha, eu escrevi o cenário antes, faço a implementação do cenário antes, dos testes, dos passos do cenário antes, né? E só depois é que eu vou implementar aquela funcionalidade correspondente ao que é especificado pelo cenário. Isso faz a gente refletir melhor sobre como a implementação deve se comportar. De forma similar, a gente tem Test Driven Design, que é a ideia similar, só que relacionada aos testes de classe, aqueles que exercitam a classe. Então, se tem um determinado método que eu quero implementar, e ele é um método complexo, né, que tem um comportamento que não é muito claro, é importante antes escrever testes para aquele método, para que eu raciocine melhor sobre o comportamento esperado, e quando eu vá implementar um método, eu já saiba, né, casos importantes, situações importantes que eu tenho que considerar na implementação. Tá? Para essas abordagens de escrever o teste antes da implementação, para que isso funcione, é importante você ter uma interface do que vai ser esperado da funcionalidade. Então, por exemplo, se eu tenho esse teste aí, esse método que especifica um teste na esquerda, tá? Ele já executa o objeto de uma determinada classe, a classe periódico controller, por exemplo. Então, para exercitar esse método, os objetos dessa classe, eu preciso saber quais são os métodos que ela tem. E aí, por exemplo, eu estou chamando os métodos create e save. Então, eu já tenho que, antes de escrever a implementação do teste, eu já tenho que ter uma visão arquitetural da estrutura do código que me indique que essa classe ainda não está pronta, mas eu sei que ela vai ter métodos com esses nomes. Tá? Então, essa definição da interface da arquitetura é essencial para que a gente consiga escrever o teste antes da implementação. Tá? Então, os métodos não são implementados, mas a gente já tem que ter pelo menos a assinatura desses métodos para que a gente consiga escrever os testes. Nem sempre a interface é uma lista de métodos. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de um passo no Cucumber que exercita diretamente a GUI. O terceiro passo aí terceiro comando da implementação desse passo, o given, ele está buscando na página HTML um elemento do tipo A, né, âncora, que seja nomeado alunos. Tá? Então eu já tenho que, antes de escrever esse passo, já tenho que ter combinado com alguém que a estrutura do código envolve, né, nessa página principal uma interface, uma página HTML que tenha pelo menos um elemento desse tipo A que seja nomeado alunos. Não sei como é que esse link vai ser implementado, certo? Se vai ser através do mecanismo de rota específico aí, por exemplo, de Angular, ou também não sei o texto que vai ser associado a esse link. Eu só sei que vai existir um link. Tá? E isso é essencial saber e combinar com as demais pessoas do projeto para que eu consiga escrever o teste antes da implementação. Então, de novo, a implementação ainda não é existente, mas isso não quer dizer
que a gente não possa assumir nada sobre ela. Não, tem que ter pelo menos um esboço, né, do que vai ser a estrutura da implementação e de detalhes sobre alguns dos conteúdos dessa implementação para que eu consiga escrever o teste antes, né? Então, como a gente falou, essas práticas exigem que a gente tenha ou uma arquitetura estabelecida, estruturação do código, mas não precisa ter implementação em si. Tá? Um outro ponto importante, além desse aspecto de testar, é você saber depurar bem o código, né? Então, usar uma ferramenta apropriada, e quando você quer entender um defeito, né, você tem que parar e refletir, né? Porque se o seu código está com defeito, provavelmente tem alguma hipótese, certo? Alguma premissa que você assumiu, tá, que não é verdade, e por isso o erro está acontecendo, certo? Então você tem que parar, dar um passo para trás, ver que premissa que é exatamente essa daí, o que é que você estava imaginando que iria acontecer, que não está acontecendo, e por isso o defeito está se revelando numa falha do sistema, né? E aí você vai lá e muda o código. Usar uma ferramenta é importante para isso daí, tá? E o processo como um todo, né, ajuda você a pensar nele como sendo isso daí. Se há uma falha, há um defeito correspondente, e esse defeito foi introduzido, né, porque você estava assumindo alguma premissa, alguma hipótese que não se tornou válida, né? Então você tem que parar para pensar, identificar qual é essa premissa e alterar o código, ou para que essa premissa venha a se tornar válida, ou para que o seu código, tá, ele lide com situações em que essa premissa não é válida.